no capítulo 49 parece, ele diz assim: pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta? Aí o povo recebeu a palavra e respondeu para o profeta: às vezes esquece, profeta, às vezes a mãe esquece. Aí Deus completa a mensagem: mesmo que esquecer, o Senhor jamais vou esquecer de vocês. Levanta a tua mão para dar glória, aleluia. Levanta a tua mão para dar glória, aleluia. Levanta a tua mão para dar glória, aleluia. Levanta a tua mão aí para dar glória, aleluia. Deus é um Deus que ama. Deus é um Deus que demonstra o seu amor. Você sabe, quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem daquilo que eu vou falar. Às vezes os filhos dizem assim: nunca mais o Senhor me levou para a praça, nunca mais mamãe, a senhora me levou para comprar um sorvete, nunca mais a senhora andou comigo, mamãe. Às vezes o filho cobra o amor dos pais. Queridos, Deus nunca deixou faltar o seu amor como pai para os seus filhos. Segura a mão dessa pessoa que está do teu lado, fala assim para ela, fala assim: apesar dos seus erros, fala, apesar das suas falhas, apesar das tuas faltas, apesar da tua rebeldia, Deus, Ele te ama acima de tudo. Fala: Deus, Ele te ama acima de tudo. Deus, Ele te ama acima de tudo. Deus, Ele te ama acima de tudo. Por 30 segundos, dá o teu melhor glória, vai, começa, dá o teu melhor glória, vai. 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 Oh, meu Deus. É para quem veio adorar, vai, é para quem veio adorar, vai, é para quem veio adorar, vai, é para quem veio adorar. É para quem veio adorar. Deus permitiu que o seu povo fosse para o cativeiro babilônico. E o que acontece? Aí você se pergunta, evangelista Roberto, pregador, por que Deus fez isso? Deus fez isso para tratar com o seu povo. Missionária Maria, isso não está no meu sermão, é tudo que Deus está mandando, é tudo que Deus está mandando. Eu vou começar a aplicar. Sabe por que você está passando isso? É porque Deus arrumou um meio de tratar com você. Você está igual Jonas, correndo, descendo, 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 descendo. Mas Deus vai mandar um vento aí para te pegar, para tentar tratar com você. Meu Deus, começou o rolo descer agora. Começou Deus descer com revelação. Deus começou a tratar com o seu povo. Deus é um Deus que trata com o seu povo. Segura a mão desse crente e diz assim: Deus é um Deus que trata. Fala. Deus é um Deus que trata. Fala. Deus é um Deus que trata. Não importa o meio que Deus vai usar para tratar. O que importa é que Ele vai tratar. Levanta a tua mão para... O que acontece? Durante 70 anos, o povo estava sendo humilhado pelos babilônicos. Deus levantou outra nação chamada Médios e Persas. Médios e Persas. O primeiro dominador dos persas era Ciro. O primeiro dominador dos persas era Ciro. Porém, o segundo dominador era Dário. Era quem, queridos? E o que aconteceu?
538, por volta do ano 538, sabe o que Deus fez? Deus falou no coração do rei Ciro: chegou o momento de você decretar a libertação do meu povo. Chegou o momento de você assinar um decreto e mandar o meu povo voltar para sua casa. O meu povo sofreu muito aqui nesse cativeiro. Agora eu vou despertar o seu espírito para você assinar a libertação do meu povo. E o que aconteceu? Segundo a história diz, Ciro levanta pela madrugada e ele chama um do seu servo: traga o papel e a pena e a tinta e fique do meu lado, porque o Deus dos Hebreus falou comigo nesta madrugada e ele mandou eu assinar um decreto para o povo dele ir embora. Está no livro de Esdras, no capítulo 1. E sabe o que acontece? Um escrivão começa a escrever as palavras do imperador ou do rei Ciro, e as palavras eram estas: ó povo de Jerusalém, voltem para a sua terra, leve ouro, leve prata, leve tudo o que precisar para reconstruir a casa desse Deus dos Hebreus. Aí o que acontece? Qual foi o homem? Qual foi o homem que Deus levantou para guiar o seu povo da Babilônia até Jerusalém? Qual foi o homem que Deus levantou para guiar o seu povo da Babilônia até Jerusalém? Sabe qual foi o homem que Deus usou? Foram dois. Zerobabel era um governador e o outro foi um sumo sacerdote. Qual era o nome desse sumo sacerdote? O nome desse sumo sacerdote era Josué. E o que acontece? Deus falou ao coração desses dois: levante-se agora, prepare o meu povo, o tempo da humilhação acabou, o tempo do sofrimento acabou. Já era para você levantar a mão e pegar no glória forte. O tempo da humilhação acabou. Prepare o meu povo, que agora é rumo à vitória. Segura a mão desse irmão crente abençoado que está no teu lado. Vai. Segura a mão desse irmão, vai, segura. Deixa eu ver aqui. Levanta agora a mão dele, fala. Levanta a mão dele para o céu, vai, levanta. Diga assim para ele agora. Agora diga assim para ele, com a mão levantada, diz assim: o teu sofrimento tem um tempo para acabar. Fala, fala. O teu sofrimento tem um tempo para acabar. Fala. O teu sofrimento tem um tempo para acabar. Fala. O teu sofrimento tem um tempo para acabar. Fala. Vai, vai, vai. Aí o que acontece? O povo ficou alegre, o povo ficou contente, porque agora era para voltar para sua terra natal. Deus levantou Zorobabel e Deus levantou o sacerdote Josué. Depois que o povo chegou em Jerusalém, Jerusalém estava destruída. Presta atenção, Jerusalém estava arruinada. Diz a Bíblia que os portões da cidade estavam queimados ao fogo, as muralhas estavam caídas, as casas estavam totalmente queimadas e arruinadas. Não havia beleza mais na cidade, não havia mais desejo do povo se alegrar. Alguns que ficaram em Jerusalém estavam passando necessidade. O povo parou de exaltar o nome do Senhor, o povo parou de engrandecer o nome do Senhor em meio à prova. Quando o sumo sacerdote Josué chegou e o governador Zorobabel chegou, ele veio com uma ordem de Deus. E qual era a ordem de
Deus levantar aquilo que está caído. Levantar aquilo que está caído. Você não entendeu? Levantar aquilo que está caído. Aleluia. E sabe o que acontece? E qual era a primeira coisa que eles tinham que levantar? Eles tinham que levantar a igreja. Eles tinham que levantar o templo, representando assim o Antigo Testamento. Eles tinham que levantar o templo do Senhor, o templo que Salomão construiu, aonde a primeira glória se manifestou. Você se lembra quando o templo foi inaugurado, o primeiro templo? Sabe o que aconteceu, meus irmãos? A Bíblia diz que os músicos começaram a adentrar no templo para exaltar o nome de Deus. E sabe o que aconteceu? E quando os sumos sacerdotes estavam oferecendo os sacrifícios no altar, a Bíblia diz, meus irmãos, que a nuvem começou a entrar pela porta do templo. A nuvem foi entrando, e diz a palavra do Senhor que a nuvem tomou a casa, de maneira que os sacerdotes começaram a tremer. E a Bíblia chega a dizer que alguns sacerdotes caíram, e diz a Bíblia que alguns levitas não tiveram mais condição de exaltar a Deus. Eles caíram também, porque a glória de Deus começou a entrar na casa. A glória de Deus começou a entrar no templo. Oh irmãos, oh irmãos, veja só o que levou aquela nuvem a entrar no templo. O que levou aquela nuvem a entrar no templo foi três coisas que levaram aquela nuvem a entrar no templo. Fala para o irmão que está do teu lado, fala, foi três coisas. Fala para ele. Foi quantas coisas? A primeira coisa, primeiro, foi o sacrifício. Vai se ligando. Os sacerdotes começaram a trazer as suas ofertas, colocaram no altar, colocaram aonde, meus irmãos? No altar de holocausto. Eles deram o primeiro passo. Jeová estava lá no seu trono só esperando a segunda atitude do povo. Segunda atitude, diz a Bíblia, que tanto lá fora como dentro do templo, o povo se uniu. O povo se uniu. O que é que o povo fez, igreja? Eu não pedi direito. O que é que o povo fez? O povo lá dentro, os sacerdotes se uniram, porque começaram a desejar a glória, a desejar o poder. Mas havia um povo, havia um grupo de pessoas que estavam lá fora, e também estava unido, também estava com o mesmo propósito, porém estava no mesmo foco, porém estava na mesma visão. Quando Deus viu que o povo tinha colocado sacrifício sobre o sacerdote, quando Deus viu